Olá, estamos iniciando mais um programa Palavra em Debate e hoje estamos dando continuidade ao tema Saúde Física, Emocional e Espiritual do Povo Brasileiro. Estou aqui junto com a Apóstola Rose e o Bispa Ana e hoje nós vamos continuar aquele assunto tão importante. Falamos sobre saúde física, falamos do estresse, de viver em grandes centros como a cidade de São Paulo, os grandes centros urbanos do nosso país. E hoje eu queria fazer uma pergunta, Apóstola, né? Será que nós, evangélicos, nós realmente temos uma qualidade de vida superior às pessoas que talvez não tenham ainda Cristo no seu coração? Será que existe um diferencial, deveria existir, ou existe esse diferencial entre nós? Olha, eu acredito que há um esforço muito grande e um incentivo para que haja esse diferencial, né? Para que a qualidade de vida do cristão seja melhor, né? A gente vê assim que há um empenho dos pastores, dos líderes evangélicos, né? Quando você observa a palavra de Deus, você vai ver esse empenho de estar em família, de ter tempo com a família. Nós ministramos como pastores, da gente deixar a televisão um pouco de lado e ter um tempo de diálogo, né? De ter um tempo de dedicar também à saúde física, porque a palavra de Deus fala que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita em nós. Então, nós temos que zelar por essa habitação, né, do Espírito Santo de Deus. Esse cuidado que existe da igreja de incentivar o povo a viver bem, a se relacionar bem, né, em congregação também, é também um incentivo à qualidade de vida da igreja, das pessoas que ali congregam, das pessoas que ali convivem. Então, assim, há até mesmo uma crítica, né, de que o cristão ele é prejudicado de não poder usar, de tomar bebidas alcoólicas. Uns até dizem que a igreja reprime, né? Reprime, né? Mas, na verdade, a liberdade está nisso, né? De você conseguir se livrar dessas coisas que faz mal para o corpo, que faz mal para a alma, que faz mal para o espírito. Então, a gente está sempre incentivando os jovens a não se drogarem, a não se prostituírem, a estar no convívio familiar, a ter tempo de qualidade. Os casais são incentivados a passearem, a ter momentos de lazer com a família. Então, acho que a comunidade cristã preza muito pela qualidade de vida. E como ministros da igreja, ministros do evangelho, a gente acompanha e até mesmo supervisiona as famílias para que isso aconteça. E uma coisa que eu também vejo, Apóstolo, assim, que acontece, é um incentivo muito grande na igreja, por parte de nós que somos líderes, para que as pessoas aprendam a resolver conflitos, para que elas não fiquem detidas em sentimentos nocivos, como a mágoa, como a raiva, e constantemente a gente lida com isso, né? Com crises de relacionamento, ou conjugal, ou mesmo entre a irmandade. E sempre aquele incentivo para a busca do perdão, para a busca da reconciliação. E essas coisas eu creio assim que trazem um bem-estar muito grande, né? E que vai gerar mais vida no espírito. Então eu creio que esse incentivo, até essa orientação de Deus, porque Deus veio para estabelecer paz e vida e saúde. E eu creio que a igreja ela trabalha muito com isso, aliviando tensões, fazendo reconciliação de relacionamentos, buscando tolerância, cumplicidade, compreender o outro. Então isso tudo são estímulos que são dados no meio da comunidade cristã e que eu acho que isso acaba levando e elevando a vida emocional da pessoa. E a gente observa o quanto que as pessoas elas necessitam, né, de relacionamentos. Porque a gente está falando aqui de bem-estar físico, de bem-estar espiritual e de bem-estar emocional. Mas também há o bem-estar social. O ser humano, ele é um ser humano sociável, né? Há necessidade de relacionamento. Não apenas o relacionamento familiar, que também acontece dentro da igreja. Há muitas famílias que vão para a igreja, pai, mãe, vão todos juntos, graças a Deus, isso é muito bom e muito saudável. Mas nós precisamos de outros tipos de relacionamentos, de amigos. É um exercício muito grande, é uma tarefa, muitas vezes, intensa, né? Porque você ficar ali naquele seu mundo de família é muito mais tranquilo, é muito mais fácil.
E no relacionamento eclesiástico vai exigir um pouco mais de esforço, porque você está se relacionando com pessoas de outra educação, muitas vezes de outra cultura, que está ali agregando na igreja, mas que é algo positivo. Porque é muito fácil você se relacionar dentro da sua casa. Quando você está fora, você está num treinamento, isso é muito bom, né? E dentro da igreja, essa possibilidade de você conhecer novas pessoas, de você ter novos amigos, isso é importante, é saudável, né? E dentro da igreja há essa gama de relacionamentos que você pode, né, proporcionar e de fazer passeio, de fazer lazer ali dentro da igreja. Isso é muito importante. E a gente vê que há essa carência na sociedade no geral, não dentro da igreja, mas as pessoas, elas estão meio que perdidas na sociedade, sozinhas, né? Sozinhas, e elas estão precisando disso. Então a igreja, ela vem suprir isso também, isso é importante. E agora nós vamos chamar os comerciais e daqui a pouquinho a gente volta. A Igreja Internacional Água da Vida, dirigida por seus apóstolos Eliseu e Rose, convidam você e sua família para participar dos cultos, todos os domingos às 18 horas. E se você é jovem, aproveite, venha conhecer o culto jovem. A Rede Jovem acontece todos os sábados às 19 horas. Endereço: Avenida Guapira, 146, bairro do Tucuruvi, bem próximo à estação de metrô e ao shopping Tucuruvi. Que Deus abençoe vocês, estamos esperando sua visita. Muito bem, estamos de volta e agora nós vamos responder as perguntas dos internautas. A primeira pergunta, Bispa Ana, é a seguinte: eu tenho percebido que a cada dia mais pessoas aparecem com problemas orgânicos, como câncer, ou emocionais, como depressão. Na opinião de vocês, o que tem causado todos esses problemas? Bom, a gente, falando em termos de igreja, né, a gente não vai falar como cientista, porque nós não somos, nem médico. Mas o que a gente percebe é uma correlação muito grande da mágoa, às vezes de uma vida não resolvida, às vezes de uma vida autodestrutiva, e você vê que a pessoa acaba terminando os seus dias num processo muito grande de autodestruição. O câncer, ele tem metástase, ele se espalha, ele domina, né? E apesar de toda a luta que a ciência tem em relação a isso, a gente sabe que os índices ainda são muito altos. Então, o que a gente percebe em nível pastoral é que as pessoas que retêm muita mágoa, muito rancor, elas acabam azedando literalmente a sua vida. É uma vida amarga e quando você vê, a pessoa entrou num processo que talvez não seja tão consciente, eu acho que não é tão consciente, mas a gente lida muito com gente desistida. Gente que desistiu de viver, gente que desistiu de lutar, gente que desistiu de viver, de conquistar as coisas que planejou devido a uma frustração, uma grande decepção. E a gente vê que essas pessoas, elas podem tanto ter um acesso ao seu próprio corpo e entrar nesse processo de morte, de autodestruição, como também a depressão. A depressão, para mim, assim, é aquelas coisas que a gente não conseguiu superar, ou aceitar, ou resolver, ou superar. Então a gente vê, em termos de gabinete pastoral, quando a gente vai vendo as pessoas deprimidas ou adoecidas, a gente sempre acaba vendo um fundo emocional nisso, de coisas que a pessoa não conseguiu superar e não conseguiu resolver. Não estou falando que é a verdade científica, mas a nossa leitura, né, pelo menos a minha leitura pastoral, é que isso acontece de uma forma intensa. A depressão, a gente percebe que muitas pessoas não conseguem lidar, principalmente com traumas, com sofrimento, né? Perdas. Com perdas, elas não conseguem elaborar isso e elas vão se definhando a cada dia, vão deixando para lá, não conseguem colocar para fora os sentimentos, os pensamentos, né? As decepções que às vezes vivem na vida e vão guardando ressentimentos, mágoas, aquilo que você falou. E a gente vê muita gente se perdendo. Agora,
não consigo ver se existe mais ou menos do que antigamente, porque há hoje uma fala a respeito da depressão, de que parece que é a doença da moda. Não acredito que seja a doença da moda, eu acredito que está sendo muito mais diagnosticado hoje do que antigamente. A depressão existe, a gente vê o salmista Davi falando e dizendo, a fala dele era de uma pessoa deprimida, né? Só que hoje a gente tem um conhecimento muito maior a respeito do sofrimento psíquico. Antigamente não existia isso. Então, graças a Deus, a gente consegue, como pastor, num gabinete, detectar alguém que está com depressão, orar por essa pessoa, encaminhar para um tratamento. E tomar a Deus, né, que outros pastores também tenham essa visão de levar essa pessoa a encaminhamento, porque alguns não têm essa percepção e às vezes a pessoa acaba definhando nessa situação. Bom, vamos agora para o Palavra News com o nosso jornalista Carlos Vonei e o nosso apóstolo Eliseu Ferreira. Em época de Copa do Mundo no Brasil, uma notícia que chamou a atenção foi a participação do projeto denominado Exoesqueleto, de autoria do neurocientista Miguel Nicoleles, na abertura do Mundial. O objetivo era mostrar que um paraplégico poderia sair de uma cadeira de rodas, caminhar e dar o pontapé numa bola no jogo inicial de abertura da Copa do Mundo. Segundo o jornal Zero Hora, o projeto de 33 milhões teve apenas 3 segundos para comunicar ao mundo através de câmeras sua importância. O jornal ainda informa que o paraplégico de 29 anos, Juliano Alves Pinto, escolhido para utilizar o exoesqueleto, sente-se vitorioso, primeiro por ter a oportunidade de participar de um projeto como esse, como paciente, e segundo por comunicar ao mundo, mesmo que por apenas 3 segundos de imagem, o futuro promissor para todos os paraplégicos, se tornando assim um marco histórico. Eliseu, qual a sua opinião sobre essa notícia? Muito bem, notícia fantástica essa. Primeiramente queremos parabenizar o médico neurocientista Miguel pelo trabalho excelente que você está fazendo. Também parabenizo o Juliano, que está tendo a oportunidade tremenda de poder mostrar ao mundo que ele pode andar novamente. Mas eu queria chamar sua atenção, meus queridos, a respeito do investimento que está sendo feito nesse projeto. Não é pouco dinheiro, como você sabe. E investimentos é algo que nós temos que fazer constantemente em nossas vidas. Imagine 33 milhões sendo investido na vida de uma pessoa para que ele volte a andar. Mas eu queria fazer a seguinte pergunta para você nesta hora. Qual é o investimento que você está fazendo na sua vida? Porque existem investimentos e investimentos. Tem pessoas que não investem, por exemplo, na família. E as suas famílias estão sendo destruídas porque não existe um investimento. Existem pessoas que não investem nos seus filhos crescem e depois eles não têm os parâmetros necessários para poder viver uma vida adulta segundo a vontade de Deus, que vai trazer o benefício para a sua vida. Existem pessoas que não investem no seu casamento. Vemos aí uma matéria falando de um investimento para que alguém pudesse andar. Mas você que está nos assistindo hoje, qual é o investimento que você está fazendo na sua vida? Qual é o investimento que você faz na sua vida espiritual? Porque também precisamos pensar no investimento na vida espiritual. Ou você pensa que a vida vai acabar depois da morte? A Bíblia nos ensina que existe um caminho a ser vivido depois da morte. Mas o investimento é feito enquanto estamos em vida. Qual é o investimento que você está fazendo na tua vida espiritual? Talvez você pense que não precise fazer nenhum investimento nesta área. Mas eu quero chamar a sua atenção para que você faça investimentos. Investimento no presente, investimento para o futuro. Investimento também para o futuro depois da morte. Vamos pensar nesse investimento. Invista na sua família, invista na vida dos seus filhos, invista no teu casamento, invista também na tua vida espiritual. Conheça a palavra de Deus, que é a resposta para a sua vida espiritual. Conheça Jesus, que é a resposta para o seu futuro espiritual. E eu tenho certeza que se você estiver atento a essas coisas, sua vida vai ter sentido e depois, mais tarde, você não vai se arrepender. Vamos parar para pensar neste momento no investimento que deve ser feito. Não é um investimento financeiro. Esse investimento, esse projeto do Juliano, do Dr. Miguel, é um investimento financeiro alto. Mas existem outros investimentos que nós que não temos todo esse recurso financeiro, podemos fazer. E esse investimento envolve a nossa família,
envolve nossos filhos, envolve nosso casamento e principalmente envolve a nossa vida espiritual. Pense nisso, que Deus abençoe você e faça um bom investimento. Em nome de Jesus. Até o próximo Palavra News. Que bênção ouvir essa palavra maravilhosa. Mas agora nós vamos continuar respondendo às perguntas. Gostaria de entender onde é exatamente o limite entre problemas causados por questões espirituais dos demais problemas, pois às vezes tenho a sensação que se misturam muito essas questões e não sei como resolver quando isso acontece. A pessoa que está perguntando, né, Bispa Ana, eu acho que eu entendi isso direito, de que se misturam as questões espirituais com os outros problemas, quer sejam físicos e também emocionais. Realmente, há algumas doenças, algumas manifestações físicas que se parecem muito com as espirituais, né? A gente pode ver, por exemplo, o quadro de um esquizofrênico. Parece muito com manifestação demoníaca, muito mesmo. E aí existe talvez alguma dúvida, não sei que seja exatamente essa dúvida da pessoa que está perguntando, mas no geral existe essa dúvida e essa confusão na cabeça das pessoas quando acontece uma manifestação demoníaca, ou quando é uma doença física, ou quando é um problema emocional, há uma mistura. Por quê? Porque algumas doenças, quer sejam emocionais ou físicas, é muito parecida com manifestações demoníacas, por exemplo, né? E aí, qual que é a maneira? Não existe uma regra, não existe algo por escrito para dizer, olha, pastor, isso aqui é uma manifestação demoníaca e isso aqui é uma patologia emocional, psicológica, ou uma patologia física, muitas vezes. O que se faz? Existe algo muito simples. Acho que o primeiro passo que a gente deve fazer como pastor, como ministro, é orar pela pessoa. A palavra de Deus diz que através do nome de Jesus nós temos autoridade para expulsar demônios. Quando você orou pela pessoa, primeira vez, você orou, você ministrou sobre a vida dela e não houve nenhuma manifestação. Você acompanhou aquela pessoa depois daquela oração, você não percebeu nada que seja espiritual, e a gente tem que entender que o Espírito Santo de Deus habita em nós e que por ele habitar em nós, nós temos o discernimento espiritual para entender que aquilo é um demônio ou não. Cabe a você, como líder espiritual daquela pessoa, ou aquele que está ministrando sobre ela, de entender que aquilo é uma patologia física ou emocional e encaminhar aquela pessoa para um outro procedimento, para um acompanhamento de um psiquiatra, para um acompanhamento de um profissional. Porque o que eu vejo, muitas vezes as pessoas estão sendo estigmatizadas como perturbadas espiritualmente, como endemoniadas espiritualmente, e não são. E também o contrário acontece. A pessoa está com um problema espiritual e ela está sendo encaminhada para um psiquiatra. Então, é uma linha muito tênue. A gente tem que ter muita sabedoria. E a palavra de Deus diz lá em Tiago, 1,5, que quem quer sabedoria vai buscar onde? Em Deus, né? Então, qual que é o critério que a gente tem que ter? Sabedoria que vem da parte de Deus, discernimento espiritual para conduzir essa situação, porque não é uma situação muito fácil. Mas com a graça de Deus e com a sabedoria que Ele nos dá, a gente vai ter condição de ter essa percepção, se é espiritual ou se é emocional, se é uma doença mental. A gente tem que ter isso, esse equilíbrio. Bom, então neste momento, é o momento que nós consideramos o ápice do programa, é quando o pregador vai ministrar sobre o tema ao seu coração. Então fique agora com a mensagem deste programa para abençoar a sua vida. A graça e paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Quero dizer que é um prazer estar aqui nesse programa, Palavra em Debate. Eu gostaria de convidar você a ler a Palavra de Deus comigo em Daniel, capítulo 1, do versículo 8 em diante, que diz assim: E resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe pedisse que não contaminasse. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel:
tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade. Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, aos teus servos 10 dias, e que nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, e as do jovem que come das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com teu servo. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. E no fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhe davam legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. E vencido o tempo determinado pelo rei, para que lhe trouxessem, o chefe dos eunucos, os trouxe na presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos os que foram achados, outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Estamos aqui diante da palavra de Deus, do livro de Daniel, e nós podemos observar que Daniel e os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e juntamente com outros judeus, foram todos levados para o cativeiro da Babilônia. E eles ficaram lá 3 anos, num treinamento, porque o objetivo é que eles trabalhassem, assistissem o reino naquele palácio. E durante esses 3 anos eles tiveram que aprender a língua, eles tiveram que aprender os costumes, tiveram que aprender os hábitos daquela nação, as leis daquela nação. E durante esse período, a palavra de Deus nos diz aqui no versículo 8, que Daniel resolveu firmemente a não se contaminar com as finas iguarias do rei. É interessante que a palavra de Deus não diz que comida era aquela que Daniel não quis comer, que ele não quis se contaminar. O fato é que Daniel tomou uma decisão. Eu quero dizer para você que assiste esse programa, né? Olha, que as nossas decisões que nós fazemos hoje, olha, vai ter um impacto na nossa vida. Daniel, querido, olha, para ter uma vida saudável naquele reinado, ele teve que fazer as suas decisões. Eu quero dizer que conosco hoje também não é diferente. Nós temos que fazer as nossas escolhas. Não estou dizendo para você que você tem que comer agora legumes como Daniel comeu e só água. Não, mas olha, você tem que fazer as suas escolhas e decidir que comida você vai comer. Qual estilo de vida saudável que você vai querer ter lá na frente. Eu quero dizer também, olha, que não é fácil, né, nós tomarmos as nossas decisões. Olha, mas eu quero desafiar a você, né, olha, escolha, decida. Verifique que alimento você vai ingerir, que comida você vai fazer parte do seu dia a dia, porque isso vai ter um reflexo na sua vida. Quero dizer uma coisa, olha, que o seu futuro, o meu futuro, o nosso futuro, né, tá implicado, olha, nas decisões que nós tomamos hoje na nossa vida. A Bíblia também nos diz aqui, olha, que Daniel, ele também, olha, ele resolveu abster-se, né, da comida. Não somente da comida, mas da bebida. O versículo 8 diz assim, olha, ele decidiu não beber do vinho que o rei oferecia a ele. Ele disse não para a bebida. Ele não quis ingerir coisas alcoólicas, porque ele sabia que isso ia ter um reflexo na vida dele. Eu quero dizer, olha, você também é livre para decidir. Né? A Bíblia nos diz lá em 1 Coríntios 6,12, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém.
E eu não vou deixar ser dominado por nenhuma delas. Então, olha, decida. Né? Talvez diga não a algumas coisas na sua vida. Quero terminar essa palavra dizendo para você que também, olha, Daniel tomou todas aquelas decisões, sabe por quê? Porque ele tinha compromisso com Deus. Né? Ele amava o seu Senhor. Né? E ele não se conformou com aquela situação toda. Ele podia muito bem, olha, estou aqui no palácio comendo das melhores comidas, né? E poderia entrar no embalo, mas ele preferiu se consagrar também diante do Senhor. Né? Olha, uma vida consagrada diante de Deus, olha, vai fazer diferença na nossa vida. A Bíblia nos diz, olha, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Eu quero dizendo aqui, olha aqui, nós podemos ver ó, a decisão que Daniel fez, ó, o impacto que teve. Diz aqui ó, no versículo 15, depois de 10 dias, a sua aparência era a melhor de todos os que estavam lá. Ele e os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. A palavra de Deus nos diz, querido, olha aqui, aqueles 4 jovens, Deus deu a eles, olha, conhecimento, inteligência e sabedoria. A Bíblia nos diz lá em Romanos 12:2, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Olha, você quer ter uma vida saudável, você olha, quer fazer diferença no mundo que você vive, olha, decida hoje, começa a dizer não a algumas coisas, começa a dizer assim para Deus. Né? Olha, você é livre para fazer isso. A Bíblia nos diz, olha, aqui em 1 João 2, versículo 15, diz assim, olha, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Olha, sabe quantos anos Daniel permaneceu lá? 70 anos. Tudo porque, olha, ele escolheu fazer a vontade de Deus. Né? Ele resolveu firmemente não se contaminar. Olha, essa é a palavra de Deus para mim e para você nessa hora. Olha, tome posse e decida, né, olha, a fazer a vontade de Deus, porque, olha, com certeza a sua vida vai permanecer para sempre na presença de Deus. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém. E assim terminamos o programa A Palavra em Debate. E a semana que vem, contamos com você mais uma vez. Até mais.